Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Sara Andrade, sou estudante do 3º ano de Letras, aqui da Unesp de Assis, e o nosso programa é um trabalho para a matéria de TICs e ensino da língua. Essa matéria, pessoal, ela vem sendo ministrada pela professora Michele Gomes e pela professora Bárbara Coelho. Para começar o nosso bate-papo, eu recebo a Ana Beatriz, que vai nos apresentar uma proposta prática de escrita de e-mails com o uso do ChatGPT. E a nossa amiga Sara Cristina, que traz uma visão crítica e humanizadora sobre o uso da IA na educação. Nós vamos analisar aqui 2 textos que falam sobre o uso da IA no contexto de aprendizagem da língua da escrita. Ana, vamos começar pelo seu texto. Ele foca no ensino de inglês através de e-mail de convite, né? E por que esse gênero e por que Bakhtin? Oi pessoal, eu sou a Ana Beatriz e eu vou falar do artigo Ensino de Inglês com o gênero de e-mail de convite e o uso de inteligência artificial generativa na escrita, das autoras Adriana Almeida Fernandes e Tatiana Lourenço de Carvalho, ambas lá da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró. Então, para começarmos a entender essa ideia, nós precisamos olhar para o princípio dialógico de Bakhtin, que no caso compreende a linguagem não como um sistema abstrato de regras, mas sim como uma prática social viva e dinâmica. Então, para Bakhtin, todo texto que escrevemos é uma resposta a discursos anteriores e, ao mesmo tempo, antecipa a reação de quem vai ler. Então, no ensino de outro idioma, e isso vai exigir do aluno a chamada responsabilidade ativa e a autoria. Ou seja, o estudante não precisa apenas dominar a gramática, mas também precisa assumir a responsabilidade pelo que diz, imprimindo a sua marca pessoal e se posicionando criticamente diante do texto. Muito bom. E por que as autoras escolheram o e-mail de convite para trabalhar isso? Então, elas optaram pelo e-mail de convite porque o gênero e-mail é incrivelmente versátil e híbrido, né? Então, assim, dependendo de quem é o destinatário, o e-mail pode muito bem transitar entre um tom coloquial espontâneo e uma estrutura altamente formal e monitorada, né? Então, assim, a função central do e-mail de convite é estabelecer uma comunicação direta e polida. Ou seja, né, ele vai obrigar o estudante a pensar ativamente sobre como equilibrar a formalidade, a clareza e a cordialidade para incentivar uma resposta positiva do leitor, né? E o ensino de inglês, onde fica? Então, o ensino de inglês como língua adicional também é conhecido pela sigla ILA, né? E é abordado no texto como uma prática social viva e situada, o que vai muito além do simples domínio de regras gramaticais e de vocabulário. Então, assim, o foco do texto será especificamente no desenvolvimento da produção escrita, entendendo a escrita não apenas como produto final, mas como um processo contínuo de planejamento, formulação, revisão e monitoramento, né? Ou seja, como a língua é viva, o aluno precisa sempre estar exercitando essa habilidade, né? Então, Bia, como é feito esse ensino de inglês na prática? Então, as autoras estruturaram o ensino de inglês a partir de 5 etapas fundamentais, né? A primeira etapa seria o diagnóstico inicial, né? Que é onde os alunos redigem um e-mail de convite sem o auxílio da inteligência artificial, né? Permitindo ao professor avaliar o nível de proficiência e identificar as dificuldades prévias da turma. Depois temos a segunda etapa, que no caso é a introdução ao gênero, que é onde vai ocorrer uma análise mediada pelo professor de modelos de e-mails, visando compreender a estrutura, o tom, a clareza e o grau de cortesia esperados para esse gênero discursivo. Então, daí vamos para a etapa 3, que é a produção preliminar, onde os estudantes vão elaborar individualmente uma primeira versão autoral do texto, né? Aplicando de forma autônoma os conceitos que estudaram, ainda sem o uso do ChatGPT. Aí na etapa 4, que será a interação com o ChatGPT, que no caso é onde os alunos submetem os seus próprios textos à ferramenta, né, utilizando comandos direcionados para analisar e obter sugestões de revisão linguística, né, estrutural ou discursiva também.
Por último, vamos ter a etapa 5, que é a reescrita responsiva e socialização, né? Que seria onde os estudantes vão avaliar criticamente quais as sugestões da inteligência artificial que eles vão incorporar para reescrever o texto, né? E assim vão finalizar o processo com o compartilhamento e a discussão coletiva das suas escolhas autorais, né? Muito bem, Ana. É interessante a sua abordagem. Eu acho que você conseguiu ilustrar bem para a gente o objetivo principal do artigo, né? Utilizar a IA generativa como ferramenta de suporte e mediação. Isso exige tomada de decisão consciente, né? Essa ferramenta ela não vem para substituir o aluno, né? Ela vem para fortalecer a autonomia, no caso, e não para substituir a capacidade da pessoa. Sara Cris, agora é com você. Você pode falar para a gente sobre o texto da Maria Eugênia? Claro, Sara. O texto é um volume da revista The Specialist em parceria com a PUC São Paulo e tem como ideia central a concepção de educação como prática de liberdade, de amor e de humanização, muito inspirada nos pensamentos de Paulo Freire e Bell Hooks. Para ilustrar esse compromisso com uma educação transformadora e acessível a todos, o texto resume 11 artigos da edição que discutem temas contemporâneos de ensino-aprendizagem, destacando-se inovação, tecnologia e multiletramentos. A integração de recursos audiovisuais, inteligência artificial, a IA e as práticas de letramento digital durante a pandemia no ensino de línguas. Educação inclusiva, os desafios e as metodologias como jogos sérios adaptados para o ensino de ciências, biologia e língua portuguesa, para estudantes surdos buscando superar a marginalização escolar. Ensino de línguas e decolonialidade, análise sobre letramento crítico e decolonialidade em materiais didáticos de inglês, o uso do inglês como meio de instrução e para fins acadêmicos, além do uso de múltiplas línguas. Em sessões de teletandem, já foi citado algumas vezes pela professora Michele em sala de aula. E por último, o texto também aborda a formação docente e análise literária. As trajetórias e experiências emocionais de ingressantes do curso de letras e um estudo histórico sobre a representação dos corpos em textos da Idade Média. Em resumo, o texto conclui que a educação deve atuar para transformar os sujeitos e incluir grupos periféricos, servindo como uma ferramenta de autonomia e liberdade, jamais de manipulação. É incrível como as teorias do Paulo Freire, elas conseguem caminhar lado a lado com a modernidade, né? É como se tivesse algo que nunca mudasse com o passar do tempo, com a ascensão de novas tecnologias, acessibilidade, enfim. Por falar em tempo, pessoal, nós já vamos nos encaminhando para o final. Meninas, vocês gostariam de acrescentar algo? Então, para finalizar, podemos perceber que o uso da inteligência artificial no ensino de línguas pode ser muito positivo, né? Principalmente quando o aluno continua sendo protagonista do seu próprio aprendizado. E a proposta que trouxemos aqui, né, mostra que escrever não é só seguir as regras, mas também se posicionar pensando no outro e no construir sentido, né? Como Bakhtin defende. E o ChatGPT entra justamente como um apoio nesse processo, né? Ajudando na revisão e na melhoria de texto, mas sem substituir o aluno, né? Então, assim, no fim das contas, a tecnologia pode ser uma grande aliada, desde que seja usada com uma consciência e com foco no desenvolvimento real do estudante, né?
Eu gostaria de encerrar com aquela citação conhecida do Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Essa citação serve para nos lembrar que o uso das ferramentas de IA ele deve vir com consciência política e social, para que a gente não corra o risco de estar absorvendo ou promovendo a ideologia das grandes empresas de tecnologia, né? Das empresas que desenvolvem as ferramentas. E embora essas ferramentas elas possam ser úteis ao campo pedagógico, elas também são criadas com o intuito de gerar lucro para os seus financiadores, né? E isso pode entrar em contradição com o objetivo de aprendizado. Bom, é isso. Agradeço a todos os ouvintes pela paciência e até mais. Roteiro e produção, Josimar Oliveira.